Boa noite. Saudar todos os companheiros e companheiras. Eu estou pedindo desculpa para vocês de início, antes de me apresentar, porque eu sou novata e estou acompanhando, Boa falando noite. aqui e acompanhando aqui no outro Saudar computador. todos os companheiros e companheiras. Eu estou pedindo desculpa a vocês. Podem ver, já estava cometendo um fato, um erro técnico aqui. Mas, enfim, meu nome é Luciana Mandelli, boa noite. Eu sou da direção do PT da Bahia, sou ex-diretora da UEA de São Paulo e do Coletivo Nacional de Juventude do PT, nas datas de fim de 90, dos anos 90, começo dos anos 2000. A gente está aqui abrindo a penúltima reunião do ciclo de debate a Uni e o PT, uma história e o futuro. Nessa reunião de hoje, a gente vai se encontrar um pouco com o momento em que a nossa juventude estudantil e a participação do PT na Uni, no momento do PT chegar ao governo. Então, o nosso tema aqui hoje é PT no governo, petistas na Uni, naquele momento, os nossos novos desafios. Nós temos aqui três convidados para participar desse debate nessa noite, quatro convidados para participar desse debate nessa noite. Dá boa noite aí ao Rafael Pops, a Débora Pereira, ao Marcelo Lemos e a Mirelle Cardoso. Na hora de chamar cada um aí, eu vou apresentar, falar um pouco mais deles. Mas queria falar um pouco ainda desse ciclo de debates que a gente está fazendo a apresentação aqui, agradecer a turma que está com a gente no YouTube, ao vivo. Nós temos agora 28 pessoas acompanhando em tempo real com a gente. Vocês podem, Maurício, boa noite. Vocês podem falar conosco por aí também, que a gente vai fazer a interação por aqui. Agradecer a todo mundo que está acompanhando toda a jornada de formação. Essa é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, através da diretoria de formação. Os nossos convidados vão falar um pouco aqui nessa noite como foi a sua experiência como diretores e diretoras da Uni nesse momento em que nós chegamos ao poder, né? Então, o ciclo de debates aqui debateu, a semana passada eu estava assistindo atentamente, como é que foram os nossos dilemas nos anos de implementação do neoliberalismo do Brasil, a luta contra os governos FHC, enfim, os dilemas que vivemos no governo Itamar, o Fora Collor. Então, seguindo a cronologia, eu acho que eu fui também chamada um pouco para mediar esse debate, porque nós tivemos um momento histórico, exatamente nesse Congresso da Uni de 2003, que o Rafael vai contar aqui para a gente, mas foi um momento muito importante que o PT teve, depois de muitos anos, uma chapa única no Congresso da Uni. Acho que esse foi um marco, né? E ali para a gente estava colocado um sonho realizado. Acho que uma geração que chegava a um momento de apoteose, assim, de ter vivido os anos de luta, de construção do PT, de ter conseguido chegar ao governo, e estávamos lá, todos jovens, tentando descobrir como era organizar as pautas de juventude, as pautas do movimento estudantil nesse momento. Então, sem mais delongas, eu queria começar a chamar os nossos convidados para falar um pouco das suas experiências e vou pedir na turma aqui para fazer a interação por escrito no chat. A gente vai fazer uma rodada aqui para todo mundo falar um pouco das suas experiências e depois das nossas perspectivas. Queria começar pela ordem cronológica com o Rafael Pops, que foi diretor da Uni na gestão de 2003 a 2005, foi vice-presidente da Uni, né? Então, enfim, Rafa, conte sua história para a gente, vamos falar um pouco daquele bonito congresso da Uni. Boa noite a todas e a todos. O Lu, que é minha contemporânea, esteve conosco nesse processo todo. Bem, para ir direto ao assunto, né? Eu fui vice-presidente da Uni em 2003, 2005. Tenho certeza que a Demário, que foi o vice-presidente antes de mim, que impulsionou muito esse processo da unidade petista, deve ter falado um pouco desse turbilhão que foi a iniciativa em 2003, mas eu vou retomar um pouco, né, porque esse cenário é muito importante. A vitória do Lula em 2002 gerou um turbilhão em toda a esquerda brasileira, latino-americana, e não seria diferente na juventude do PT. A Lu, inclusive, era do coletivo de juventude, e a partir dali começou a se ensaiar iniciativas de qual seria o papel da juventude
organizada no governo Lula. A pauta de juventude era muito forte, né? Culminou depois do ano de 2003, ainda com o Instituto de Cidadania, o projeto Juventude, mas foi um período de muita efervescência e debate no partido sobre juventude de uma maneira muito unitária. A vitória do Lula causou muito essa unidade partidária que não acontecia nos últimos anos. A presidência do Genuíno também teve um papel muito importante nisso. A pauta de juventude ganhou um peso interno no partido por essa percepção que o Genuíno carregava. E chegamos em 2003 para esse processo, já encaminhando para uma unidade do PT no Congresso, já concretizada no Conselho de Entidades Gerais, onde o PT foi protagonista nesse conselho e que mostrou naquele momento que iria para a disputa real da entidade, com não só no discurso, mas com efetividade. Então, isso mexeu coisas, né? Mexeu com o PCdoB, mas aí eu vou dividir em 3 parâmetros essa experiência da minha gestão a partir daí, dessa unidade que foi ao Congresso e que terminou em 2005. Vou dividir primeiro no partido, que eu falei um pouco dessa unidade e a importância do Genuíno, a conjuntura geral, porque isso, a eleição nos levou a essa unidade, e o debate de educação, e depois disso, como que nós terminamos a gestão. Então, já falei um pouco do partido, vou começar a falar desse CONEG e da pauta do Congresso no que diz respeito à educação. Um dos debates que o coletivo de juventude e a juventude da UNE, do PT na UNE, unificada, proporcionou foi o debate da necessidade de uma reforma universitária, de uma ideia do movimento estudantil ser o motor de um processo de uma reforma universitária profunda, retomando uma ideia geral de reformas de base que tinha acontecido pré-golpe em 64. Então, se estruturou várias ideias, vários resgates de ideias em torno da pauta da reforma universitária, e falo com toda certeza e segurança que a unidade do PT foi fundamental para inserir essa pauta no movimento estudantil e dialogar diretamente com o PCdoB para construir isso como uma pauta prioritária do movimento estudantil naquele governo que se iniciava em 2003 e nas linhas gerais de construção que foi o CONEG e o Congresso da UNE sobre a reforma universitária. Arrisco dizer que a unidade do PT foi chave, foi vanguarda nisso. Sem ela, sem o PT colocar isso para a entidade, colocar isso para o movimento, talvez não tivesse tido o peso que se teve, né? E, então, essa pauta foi que dominou todo o Congresso. Em segundo lugar, tem a pauta geral, né? Começamos o governo com uma série de contradições. O Congresso da UNE de 2003 acontece em plena reforma da Previdência, o que já causava alguns atritos internos dentro do PT e da chapa do PT, no qual uma votação sobre a reforma universitária, a gente teve divisão da votação da reforma universitária, da reforma da Previdência. Nós tivemos divisão sobre a polêmica e a pauta geral, a conjuntura nacional em geral do primeiro ano do governo Lula em 2003 e que se seguiu em 2004, principalmente no que diz a política econômica, ela foi muito pesada para a gente internamente enquanto petistas na UNE. Digo pesada pelo grau de divergência que se tinha de qual forma se deveria lutar, né, contra aquela política econômica que estava estabelecida no Ministério na época do Palocci, né? O PCdoB tinha muita centralidade também no debate da necessidade de enfrentar aquela política econômica, mas internamente no PT a gente não conseguia uma unidade. Ainda tinha, na minha opinião, uma visão que depois ficou menor no partido como um todo, mas de receio, de discordar do governo, de suportar tudo. E esse início foi muito conturbado, foi os pontos de arestas da nossa gestão do PT. Mas, chegando no partido, tinha uma unidade, uma vontade política estabelecida durante boa parte do ano de 2003, que a gente realizou um NPT que não existia desde 97. A gente tinha o Genuíno, que tinha uma preocupação com a juventude muito grande.
mas isso, só o partido e só a unidade na pauta não foi capaz de manter essa unidade orgânica durante a gestão. E essa separação foi fazendo a gente perder influência. Para se ter uma ideia, salvo um engano, mas foi a gestão com o maior número de petistas na executiva expandida e de diretores da Uni. E esse processo, a gente tinha um peso político na direção da entidade muito grande que fracionado ele foi diluindo e causando dificuldades para continuar a intervenção como a reforma universitária. Então, a política econômica foi esse primeiro ponto de aresta. O segundo ponto de aresta que foi surgindo foi justamente o governo o Ministério do Cristóvão, a manutenção do Provão, outras iniciativas que foram colocadas lá, inclusive a retirada do Ministério do Ensino Superior, do Ministério da Educação, pautas polêmicas que o Cristóvão puxava, e com a entrada do Tasso se teve um respiro, se teve pautas que foram encaminhadas, mas muitas delas ainda sem o devido debate necessário com as entidades, e as diferenças quanto ao projeto de lei proposto de reforma universitária do Tasso Genro foi outro ponto de aresta que a gente não conseguiu construir uma unidade petista na gestão, e isso também culminou com essas cisões, e a gente foi evoluindo para o Congresso em 2005 de uma maneira muito fracionada e que dificultou a ação enquanto juventude partidária, enquanto partido. Em 2005, a gente abre o processo do Congresso, como todos e todas sabem, com as denúncias do mensalão. Isso ajudou uma unidade interna, toda a juventude do PT foi com um peso muito grande na defesa do partido e do governo no Congresso, mas isso não se reverberou nas fissuras que se tinham antes, e foi talvez um dos congressos ali daquela época que teve o maior número de chapas com petistas, mesmo diluído em várias chapas, a nossa presença na entidade depois de 2005 diminuiu. Foi a primeira, apesar de manter o petismo na vice-presidência da Uni, foi a primeira vez que não se tinha uma chapa de oposição na mesa diretora da Uni, coisa que só veio acontecer agora no Congresso de 2019. E essa diluição em diversas chapas causou o que eu digo, meio que um salve-se quem puder das tendências, né? Não é segredo que eu sou da articulação de esquerda, fui vice-presidente da Uni pela articulação de esquerda, e esse processo causou um longo período de dificuldade para a juventude do PT, inclusive que eu tentei enfrentar quando fui secretário nacional de juventude do PT, mas que não foi possível. E para ir concluindo no meu último minuto que eu tenho aqui, eu acho que no último período a gente viu a oposição voltar, e queria retomar uma experiência que todos nós conhecemos, que é do Levante, impulsionado pela consulta popular. Na minha época, o Levante ele era fracionado no Congresso, por assim dizer, a consulta popular. Tinha militante da consulta popular na Reconquistar a Uni, na Kizomba, com o PCdoB, com o CNB, tinha em todos os lugares. A partir do momento que eles fizeram um processo de construção da juventude deles, de unificação dos militantes da consulta e uma linha política nacional, eles foram crescendo paulatinamente na entidade e ascenderam a mesa diretora e a vice-presidência da Uni. Eu acho que o exemplo do Levante serve para o que foi também mais contemporâneo do que foi a nossa experiência. A unidade do petista foi um turbilhão que nós criamos, que nós impulsionamos, que nós intervimos como poucas vezes o PT interviu na gestão da entidade e nas pautas políticas do Congresso de 2003, mas isso foi se perdendo pela conjuntura geral que estava estabelecida. E a gente enfrentou essa dificuldade, e daquilo que poderia ter sido um embrião de uma longa construção que nos colocasse em condições de disputar de pé de igualdade com o PCdoB, a direção da Uni, naufragamos naquele processo a partir dessa dificuldade de construir uma linha comum da juventude durante a gestão. É isso. Maravilha. Maravilha, Rafael relembrou bastante. Acho que essa polêmica acho que a grande polêmica, a Demária estava
está aqui nos assistindo. Aliás, só um salve aqui. A gente já recebeu algumas interações. Eu queria saudar aqui o companheiro Langoni, que está nos assistindo, nossa referência primeira aí na pauta e no movimento. Maurício, que chegou bem cedo aqui, foi o primeiro a nos dizer boa noite também. Nosso ex-vice-presidente da UNE também, Ademário Costa, que esteve aqui a semana passada, e ele está aqui lembrando, Rafael, que as primeiras camisas da reforma universitária, né? Falando sobre esse movimento. E eu acho que você lembrou bem, assim, acho que foi a grande pauta daquele momento, né? Qual era a reforma, qual era o modelo de educação, e a gente ter conseguido constituir mesmo essa força política que disputou uma concepção foi muito importante. O Fernando Chemali também está levantando um assunto bom aqui. Ele está lembrando que foi o último congresso da UNE que a gente teve tiragem de delegados por curso, né? Que obrigava, de certa forma, a você ter a maior interação das forças políticas dentro da universidade, enfim, as negociações tinham que rolar, então os debates de tese acabavam existindo de forma mais profunda, digamos assim, né? E acho que as experiências que vêm depois, o Rafael levantou bem, a geração, a turma, geração ainda não, né? Mas a turma seguinte, a nossa, logo que assumiu na sequência a gestão da Uni, chegou logo na caixa dos peitos, tendo que enfrentar, além das polêmicas concretas e objetivas que o governo impunha para a gente, na dinâmica do movimento, lidar com esse ataque objetivo que era a questão da API 470, né? Eu vou chamar assim, e vou continuar chamando assim, eu acho, desde esse congresso fui convencida pelos companheiros do trabalho sobre isso, que a gente não podia chamar de outro nome. Mas acho que essa foi uma grande questão que chegou para a gente no movimento estudantil. Nós tínhamos também uma operação em curso que acho que Rafa acabou não falando aí por conta do tempo, mas o papel que as executivas de curso jogaram nesse papel também, enfim, como é que essa relação com a juventude do campo começou a se constituir, essas iniciativas que a época a Juventude da Consulta Popular, enfim, foi constituindo e que nos ajudou também a disputar essa pauta e organizar a juventude do PT, de certa forma, no movimento estudantil, foram fundamentais para esse início de governo, punk rock, né, porque era muita pauta para muita juventude pouco cabeçuda, ou muito cabeçuda naquele momento. Enfim, eu imagino que quando a Débora chegou lá na Uni, a brincadeira não devia estar menos difícil, né? Já tínhamos passado pela primeira experiência de reforma, as primeiras votações polêmicas, já tinha um partido nascido de nós em curso, o pessoal tinha rompido aí, enfim, os dilemas não estavam muito mais fáceis, né, Débora? Conta um pouco para a gente como é que foi esse momento aí. Lu, obrigada. Quero saudar a iniciativa, primeiro saudar, né, a iniciativa da Fundação Perseu Abramo de construir esse espaço de discussão sobre a presença do PT no movimento estudantil. Sempre foi um espaço importante de organização da juventude petista. Eu me lembro que uma das coisas que a gente sempre afirmava, né, naquele período era que a juventude do PT não é só o movimento estudantil, mas o movimento estudantil é um pilar importante da nossa organização, da nossa formação de lideranças. Então era um debate importante que se fazia naquele momento, né? Então, enfim, acho que é importante resgatar esse espaço, resgatar essa reflexão do que foi a nossa intervenção, do que tem sido, né, a nossa intervenção no movimento estudantil, nas entidades estudantis, na organização de base do movimento estudantil, e que, enfim, grandes figuras e grandes lideranças do PT hoje vieram desse espaço de organização da juventude brasileira, assim. De fato, não era um momento fácil, e antes de eu começar falando do que foi a gestão, acho que eu preciso situar o que foi para mim a gestão, porque o movimento estudantil, até então, não era o meu espaço de militância, né? Eu nunca tive no movimento estudantil o meu espaço de organização. Eu venho dos movimentos de periferia, nasci e me criei na periferia de São Paulo, universidade era uma coisa distante para a minha geração e para as pessoas com quem eu vim atuando no PT e na luta popular. E eu sou da primeira turma de estudantes do ProUni, primeira turma de pró-unistas. E entrei na universidade
e caí no movimento estudantil, e no primeiro ano, eu acho, no segundo ano de universidade, a gente estava organizando o centro acadêmico, DCE, congresso da Uni, caí no congresso da Uni, a gente constituiu naquele congresso, nos marcos dessas referências, nos marcos disso que o Pops apresentou aqui para a gente, na intervenção dele, num congresso onde existia uma tentativa de construção de unidade de chapa da juventude do PT, que se deu por um campo, e um outro campo da juventude do PT estava na chapa majoritária do Congresso. A gente fazia umas continhas ali, aquelas típicas continhas de congresso, né? Olha, se a gente juntar aqui, juntar ali, quantas vagas vão dar e tal. E a nossa conta era de que a gente faria no máximo, a nossa chapa, né? Que era uma chapa que tinha CNB, eu sou militante da CNB, naquela época já era, nunca a corrente que eu militei dentro do PT, mas tinha também os companheiros da articulação de esquerda, nesse processo de construção, tinha o trabalho, e eu fiquei tentando lembrar o dia inteiro como que era o nome da corrente, mas as correntes às vezes mudam de nome, não fica muito gravada na minha cabeça, mas o que seria hoje a militância socialista, né, ou parte da militância socialista, estavam nessa chapa de unidade da juventude do PT, e no nosso entendimento essa chapa faria uma única executiva na Uni, que seria por legitimidade da articulação de esquerda, que era o companheiro Bruno Elias, na nossa conta, a nossa chapa daria conta disso apenas. E quando terminou a conta do Congresso, a nossa chapa fez a última conta do Congresso, acabou que a gente ficou com 2 indicações, e a segunda indicação fui eu. Então, para mim, era tudo muito novidade, eu nunca tinha vivido essa dinâmica de organização do movimento estudantil a partir das entidades estudantis, né? Eu me organizava nos movimentos de periferia, nos movimentos de bairro, não tinha presença e trânsito nacional, então para mim foi um processo muito, pessoalmente, foi um processo de aprendizado e de enfim, de tensão na prática, assim, né? Então, tudo sobre o processo de organização nacional eu aprendi enquanto eu vivenciava a experiência de ser diretora da Uni. E eu acho que isso é uma coisa que só é possível, tem muito que ver, na verdade, com aquela dinâmica que estava colocada naquele momento. Assim, tinha um número muito grande de pessoas entrando na universidade por meio das políticas de expansão do ensino superior. Aliás, é uma coisa interessante, porque a nossa primeira reunião de diretoria, o grande debate, assim, o debate que inclusive norteou a direção era uma resolução sobre, era a nossa discussão, a posição da Uni em relação ao REUNE, né? Naquele momento se discutia os programas de reestruturação das universidades federais, e eu não sabia o que dizer, porque eu não fazia ideia de qual era o debate que estava nas universidades, né? E eu tinha uma grande desconfiança em relação aos meus companheiros de gestão, porque boa parte deles eram oriundos das universidades públicas, e no último encontro da juventude do PT, inclusive no que elegeu o Pops, secretário nacional da juventude do PT, eu tinha feito a minha primeira fala para um público grande de pessoas, que era para defender o ProUni, porque tinha uma turma da juventude do PT, num espaço da juventude do PT, que achava que a gente deveria ter uma posição crítica, enfim, uma posição que não era aquela que eu entendia sobre o ProUni na condição de prounista. Então, enfim, eu tinha uma desconfiança pessoalmente. Estou falando muito dessa coisa da minha relação pessoal com o movimento estudantil, pautando a nossa gestão, porque a gestão passou muito por isso, né? A minha inexperiência nesse espaço de organização das entidades gerais talvez tenha sido algumas coisas que ajudou a uma outra interação com os demais dirigentes, assim, porque eu não tinha esse histórico das relações anteriores, mas também não tinha as tensões colocadas que também tinham das gestões anteriores, assim. Então, acho que isso ajudou bastante. Nossa primeira atividade da primeira reunião de diretoria foi precedida por um seminário de estudantes do PT, que eu acho que deu um pouco o tom
do que foi a gestão, já que pensando um pouco no Congresso, que a gente não conseguiu ter uma unidade de chapa da juventude do PT, né? A gente tinha os companheiros da Kizomba e da Mudança na chapa majoritária, e tinha uma chapa de unidade das demais forças da juventude do PT, e que tinha ali um conflito estabelecido, porque a gente insistia na retórica da unidade, né, que para a gente era muito importante esse discurso, mas ao mesmo tempo os companheiros estavam na chapa e falaram, olha, mas essa unidade está para além dessa discussão de chapa e tal. Então, a gente construiu um seminário junto com a CAED, um seminário de educação, que foi inclusive o que ajudou a pontuar a nossa intervenção do conjunto das forças da juventude do PT, não apenas daquelas que estavam na chapa de unidade da juventude do PT, a pensar pontos de unidade para a primeira reunião de diretoria, que, como eu falei, seria pautada até então pelo debate do Reúne, por uma posição do PT sobre o Reúne. E foi um momento muito difícil, assim. O Pops era secretário de Juventude, ele vai lembrar bastante do tanto de DCS que a gente perdeu por conta da posição que a gente adotou em relação ao Reúne. Não era tranquila uma construção, uma síntese política nossa, porque conciliar as opiniões das diversas forças do PT em relação a esse ponto foi muito difícil. Nós achamos um eixo de unidade, mas foi fruto de muito debate. Mas eu acho que talvez o elemento que marcou muito essa gestão foi a nossa capacidade de dialogar. Assim, éramos um grupo de dirigentes que tinham uma disposição muito grande para conversar, sabendo os nossos limites, né? Os nossos limites da tática eleitoral que a gente tinha adotado para o Congresso, a nossa tática mesmo de condução da gestão. Então, a gente... Nossa, já deu 10 minutos? Puta merda, eu não falei metade do que eu queria. Mas eu acho que essa coisa da... Falei para me avisar com 5 que eu ia me perder, já me perdi. Mas só para encerrar isso aqui, Lu, eu acho que essa coisa de construção da unidade foi uma coisa que a gente insistiu bastante ao longo da gestão, né? De tentar exercitar essa coisa de poder conversar. E foi uma gestão que foi marcada por elementos importantes. Teve a caravana da saúde, educação e cultura, que percorreu os 27 estados e teve uma presença forte da juventude do PT em cada estado, não como uma unidade de corrente, mas em cada universidade ali tinha uma presença importante da juventude do PT. A gente construiu o projeto de reforma universitária da UNE e realizamos um congresso, um CONEG, para aprovação desse projeto de reforma universitária, que surge nos debates também da gestão anterior, mas que se consolida durante essa gestão. Vou ser bem rápida, juro. A gente fez CONEB, a gente fez Bienal, e com uma presença forte. Eu estou citando esses exemplos de eventos gerais que foram construídos, porque não foram simples, né? Foi pautado pela juventude do PT. A direção majoritária não queria realizar esse tanto de evento, porque ele é custoso, é difícil, mas a gente, inclusive, derrotou em votação a realização do CONEG e do CONEB e da Bienal, que não era uma opinião da direção majoritária, mas que nós conseguimos derrotar e realizar o CONEB e a Bienal da UNE. Nós realizamos o M, que foi organizado por uma companheira que era do PT, que foi a Aninha Pimentel. O ENUNE foi realizado por um outro companheiro do PT, né, que foi o Gustavinho, lá do Rio de Janeiro. Então, acho que foi... E, assim, para encerrar, nós encerramos a gestão num congresso que realizou o primeiro Encontro Nacional dos Estudantes do ProUni, que eu tive prazer de estar na organização. Para mim era importante esse processo por conta da presença que teve os estudantes pró-unistas na organização do movimento estudantil naquele período, que era um período, inclusive, de uma grande expansão da presença dos estudantes da universidade, mas que também tinham grandes abusos por parte das direções, né, das universidades, das reitorias das universidades. Então, enfim, me atrapalhei no tempo, mas, enfim, foi uma gestão que eu acho que marca uma virada de perfil na diretoria da UNE, com uma presença maior de estudantes vindo de universidades privadas, muitos deles de pró-unistas, e aqueles que presentes de universidades públicas, muitos deles cotistas também. Então, acho que isso foi uma coisa, talvez, muito importante naquele momento.
Muito bom, Débora. Eu acho que vai passando um filme Ô, assim. Lu, Venha, Paulo. só para adendar a Débora, essas iniciativas, o M e o Encontro de Estudantes Eu ia falar LGBT, isso. começaram na gestão que eu fiz parte, em 2003, com a Lê, diretora de mulheres, e com o Mário, diretor LGBT, e depois o Enune, também uma iniciativa de um jovem petista, na gestão Essas da pautas Débora, se não setoriais, que fosse... para a gente sempre foi muito importante, né, Pops? A gente conseguiu imprimir como uma agenda da entidade, né? Que eu acho que talvez seja uma marca importante para a gente resgatar. Na verdade, para ser justa, a criação dessas diretorias são frutos de uma luta dos anos 90 nossa, né? Primeira diretoria de mulheres da Uni foi criada a partir de uma demanda da chapa do PT. Ela não existia, né? Como também a primeira diretoria de combate ao racismo foi a primeira diretoria que o Ademário dirigiu, inclusive, na Uni, enfim. Eu acho que essa marca também é uma marca nossa. E eu vou passar para o Marcelo aqui, só antes de abrir a fala para ele, agradecer aqui também a participação do Emerson Cunha, da Ana Maria Ribeiro, que está falando aqui, que lembra do momento dessa construção do GT da Educação, né, pela FASUBRA, as conversas sobre a reforma do ensino superior, enfim, outros companheiros que foram da Uni nesse momento, acho que o Vinícius Vu, eu estava nesse instante aqui com o Rodrigo Pereira, que foi da gestão da Uni, também junto com a Rafael e com o Vu nessa época, o Tadeu Brito, outros companheiros e companheiras que foram da construção desse processo mesmo, né? Essas pautas setoriais, elas foram muito importantes para esse momento de construção dessa ideia de juventude na Uni, né? Eu acho que é uma geração também que traz outras pautas para a gente, só para a gente ir recheando o balaio. Nós começamos a falar sobre política pública para a juventude no movimento estudantil, mais ou menos por aí também. Acho que era bom a gente lembrar disso, porque fez parte desse momento discutir um pouco o Estatuto da Juventude, discutir a primeira conferência de juventude do governo, né? Como é que a gente ia consolidar essas opiniões e como a Uni foi sendo a entidade de estrutura mais organizada de juventude, foi fundamental como instrumento para a gente constituir esses espaços, né? E, enfim, eu imagino que lá para 2013 esses dilemas tenham chegado bem forte, né, Marcelo? Porque, enfim, já era um momento onde a gente tinha uma consolidação de governo, várias dessas tretas tinham rolado duríssimas em vários lugares do país, a juventude se reorganizando, esse momento da criação do PSOL mesmo, que foi, né, que a gente falou um pouco que a Débora acho que vivenciou mais na pele as primeiras gestões aí que não era mais, a turma não era mais PT, era PSOL, enfim. Imagino que em 2013, com essas contradições um pouco mais elaboradas e vivenciadas, também tenha se apresentado de uma nova forma, um conjunto de contradições diferentes para você e para a Mirelle, que foram aí da mesma gestão, do mesmo momento, né? A gente passando aí para o governo da Dilma, fazendo também um momento histórico, que é viver uma juventude, ver a primeira mulher sendo eleita presidenta da República, enfim, para todos nós aqui nessa sala, e acho que para todo mundo que está assistindo aqui nesse momento, foi uma coisa, acho que muito determinante de um sonho também que se realizava ali, né? Um operário, depois uma mulher, enfim. Essas várias contradições que foram se colocando e já um pouco mais de experiência de Haddad ministro também, né? Então, acho que, enfim, Marcelo e depois Mirelle, que eu não vou fazer duas introduções do mesmo tema, vou pedir para vocês dois, para a gente fazer essa fala na sequência, mas eu queria ouvir aí como é que foi esse momento de, enfim, estamos lá e temos que construir esse governo, já somos governo, já temos críticas, já vivemos todas as novidades, agora o bicho pegou, e aí? Como é que era? Abre seu microfone, Marcelo. Desculpa. Boa noite a todos e todas. Melhorou? Pronto. Lu, Débora, Rafael, Mirelle, companheira de gestão. 2013 realmente foi muito efervescente para todos nós. Eu estava aqui recapitulando as datas, né? Em 3 de junho de 2013, a gente elege a vice-presidenta Mitan, o nosso vice-presidente, e 10 dias depois estouram as manifestações
de junho, né? As manifestações de 2013, que foi... A gente nem tinha ainda tomado posse, a gente só tinha sido eleito, não tinha nem tomado posse, e vivemos aquele turbilhão que foi colocado ali para a gente, aquele caldeirão que a esquerda foi meio pega, ali ficou um pouco tonta ali naquele período, porque era muito ódio, muito... a gente nunca tinha vivenciado aquilo. Agora, que eu digo assim, essa geração nunca tinha vivenciado aquilo. A gente estava vivendo a experiência democrática, a gente estava, né, vindo de dois governos FHC que conseguiram ser concluídos, dois governos Lula que conseguiram ser concluídos, terminando o primeiro governo da Dilma. Então, a gente estava vendo esse processo democrático que no Brasil ele é muito jovem, e aí a gente acaba se deparando com todo aquele ódio nas ruas, e a gente teve que se reinventar, a gente teve que pensar de que forma a gente ia se defender ali naquele momento, porque o ódio contra os partidos, o ódio contra as bandeiras era muito grande, e aí a juventude partidária não sabia de que caminho seguir, e a gente acabava conversando, pessoas do Brasil todo, a gente começou a fazer conversas pelo WhatsApp, de que forma a gente ia, assim, lidar com aquilo. Porque, primeiro, a gente tinha que tomar cuidado com a nossa vida, né? Porque, realmente, tinham black blocs, pessoas infiltradas ali que realmente levavam perigo à vida das pessoas que eram de partidos políticos que estavam fazendo assim, manifestação. E a gente também não podia deixar a peteca cair, a gente não podia deixar de se representar ali enquanto partido político, enquanto UNE, enquanto DCS, enquanto DEAS, porque a gente não podia deixar que aquela luta democrática, que aquela luta pela democracia de 64 a 85 fosse pelo ralo ali, assim, naquele período. Tem até companheiros e companheiras que acham um equívoco a gente da esquerda ter participado ali daquelas manifestações. Eu acho um equívoco não ter participado, porque quem é que iria nos defender ali naquele processo? Nós tínhamos a mídia contra nós tínhamos, apesar que a mídia também sofria ataques, mas aquela coisa, eles preferiam sangrar por dentro e nos ver derrotados, porque o pano de fundo de toda aquela cobertura que a mídia dava eram as eleições de 2014. Era o Aécio ser eleito. Então, quanto melhor para eles a gente ser desgastado, era quanto mais desgastado a gente fosse, melhor para eles. Então, a gente viveu aquele momento que a gente tinha, a gente retrocedeu no tempo ali, a gente teve que se empunhar a bandeira da UNE, empunhar a bandeira do PT, empunhar as bandeiras que várias pessoas morreram lutando pelaquilo, e a gente teve que lutar novamente para que a gente pudesse empunhar a bandeira. Eu acho que cada estado, cada organização teve uma estratégia, né? E eu acho que todas foram vitoriosas, porque em 2014 a gente conseguiu derrotar o Aécio, conseguimos derrotar a Globo, conseguimos derrotar a grande mídia, e conseguimos reeleger a presidenta Dilma. E eu ainda digo mais, eu acho que se a gente não estivesse na rua ali em 2013, a gente poderia ter sofrido o impeachment ali. Eu acho que se a gente não tivesse resistido, o processo, a Dilma não iria nem para a reeleição em 2014. Então, dizer que a esquerda estava na rua ali era um equívoco, eu acho um equívoco de quem diz respeito, quem não foi, mas também eu acho que não ter ido, não ter lutado. Eu lembro que quando eu saía de casa para manifestação, eu saía meio escondido, que minha mãe não queria, os familiares não queriam que fosse, mas a gente precisava fazer aquele embate. Na Bahia, a gente teve um processo muito vitorioso, porque foi um negócio incrível, eu nunca tinha passado pelo aquilo. O presidente do PT, na época aqui da Bahia, Jonas Paulo, chamou toda a juventude do PT para sua sala. A gente, isso à noite, 10 horas da noite, após a primeira manifestação que a gente tinha ido e tinha sido massacrado, ele senta na gente e pergunta, vamos fazer o quê? A gente ficou meio sem entender, que a gente estava esperando, né, a diretriz da nossa, assim, a direção partidária. Ele falou, não, quem dá a linha aqui é vocês, o que o PT vai fazer são vocês que estão na rua. E a gente disse qual era o sentimento que a gente estava tendo ali, a gente começou a se instrumentalizar. A gente, não vamos levar bandeira, vamos só de camisa, vamos ficar mais perto, vamos proteger um ao outro. E isso a gente foi, de certa forma, dirigindo o movimento, fazendo com que o movimento não saísse do caminho que tinha sido estudado, né? Porque era isso que acontecia quando era dando 4, 5 horas da tarde, as pessoas queriam ir por outra tangente, né? E a gente acabava fazendo um cerco ali, assim, era um cordão humano para que a gente conseguisse seguir. E o papel da UNE nesse momento foi muito importante, porque a juventude petista na UNE, mesmo sem tomar posse, a gente conversou muito, a gente tirou diretrizes, tirou caminhos para que a gente pudesse sair daquele caminho e eleger a presidenta Dilma em 2014. Né? Houveram equívocos, claro, mas também
a resistência que nós tivemos na rua, que a UNE teve na rua, que o papel da UNE foi muito importante ali naquele período. E sem falar que ali foi a maior manifestação desde o impeachment de Collor, e sem falar que as bandeiras eram nossas bandeiras, são nossas bandeiras históricas. Saúde e educação, né? Tinha a coisa do investimento padrão FIFA, tudo aquilo que a UNE defende, que somente com uma educação forte nós vamos ter um país forte, nós vamos ter uma economia forte. E a gente não conseguia, e as pessoas viam a gente como inimigo. Foi algo muito, muito louco, mas a gente conseguiu sair ali daquele momento. Tudo bem que se construiu, o impeachment foi construído ali, mas o papel da UNE na defesa da democracia, mais uma vez, ela foi muito importante, né? Então, e a nossa gestão, a gestão minha de Mirelli, que foi de 2013 a 2015, eu acho que teve um papel fundamental, foi uma vitória que nós tivemos assim, no Congresso Nacional, que foi contra a redução da maioridade penal. Nós fizemos uma reunião da diretoria da UNE, no mesmo período que ia ser votado a maioridade penal. Cunha já dava como certo a aprovação da redução da maioridade penal. A gente se organizou de maneira estratégica, entramos até a Câmara, assistimos todo aquele momento e fizemos uma pressão muito grande. Apesar de toda a segurança ali da Câmara nos rodear, nos ameaçar, dizer que nós íamos sair dali, etc., a gente fez uma pressão muito grande para cima de Eduardo Cunha, fizemos uma pressão muito grande para cima do Centrão. Os nossos parlamentares de esquerda deram um show ali dentro, e a UNE, estando presente ali, a gente conseguiu fazer com que Eduardo Cunha fosse derrotado. Né? Tomamos um banho ali naquele espelho d'água, 1h da manhã, 2h da manhã, nem me lembro mais, um frio que a gente tomou banho quando a gente saiu dali, a gente ficou batendo o queixo, mas foi uma vitória muito grande do movimento estudantil, a redução da maioridade penal, que Eduardo Cunha, no outro dia, ele teve que fazer uma manobra para ser votado novamente, e ele conseguiu a vitória sem a pressão do movimento estudantil. Então, tudo isso que ficam vendendo, que o movimento estudantil ele estava morto, que o movimento estudantil ele estava com problemas de representatividade, a gente mostrou naquela gestão que a gente tinha representatividade, que a gente ainda sabia fazer pressão. E foi tanto que no impeachment eles fecharam as galerias, né? O Kim Kataguiri estava ali naquele momento da redução da maioridade penal, e quando nós ganhamos, nós desafiamos ele, né? E, enfim, foi um êxtase para aquela geração que estava ali. O papel da UNE foi muito, e dos petistas que estavam dentro da UNE, era a defesa do legado dos governos petistas. A gente passava por um momento em 2014 de muita turbulência, a gente via uma manifestação de 2013 muito forte contra o nosso governo, que também, de certa forma, vamos fazer a crítica aqui, não soube muitas vezes dar a resposta que a sociedade queria, né? E a gente teve que fazer a defesa desse legado do ACM dentro da UNE. Já foi falado das novas correntes políticas que surgiram anteriormente, as correntes políticas faziam uma crítica indo para a direita e não fortalecendo a esquerda. Faziam uma crítica não percebendo que estava fortalecendo a direita ali naquele momento. E a juventude do PT, como Débora colocou muito bem, ela estava no período de que a unidade petista ela era maior do que uma construção de uma chapa. A unidade petista ela era uma unidade programática dentro da UNE. Então, todas as vezes que tinha reunião de diretoria, não importa se fosse executiva, se fosse diretoria plena, a juventude do PT se reunia antes e debatia. Não importa se a articulação de esquerda tinha uma opinião divergente da CNB, que tinha uma opinião divergente da DS, a gente conseguia conversar e a gente tentava afinar ao máximo o que a gente podia. A gente divergia o mínimo possível dentro de uma reunião, dentro de uma plenária, e a gente mostrava uma unidade do PT, até meio que as pessoas ficavam meio com medo, fazer, rapaz, o PT vai se unir para derrotar. Não era isso. A gente tinha uma defesa programática do nosso legado. A gente tinha uma defesa programática muito grande do que a gente construía no país. E a gente sabia que fazer fortes críticas, duras críticas, de forma aberta, era fortalecer o candidato da direita. E a gente soube pegar a pressão, a gente soube botar a pressão no colo, e a gente soube caminhar com que a diretoria da UNE aprovasse documentos extremamente importantes para a eleição da Dilma, aprovasse documentos e organizasse a juventude no Brasil, os estudantes no Brasil. Porque hoje o PT não vive somente de movimento estudantil, mas hoje, no movimento de esquerda, o movimento estudantil é a maior parte do movimento de juventude dentro dos partidos políticos. Certo? Querendo ou não, a gente tem a gente vive do MST, a gente vive do movimento LGBT,
Mas o movimento estudantil hoje é um movimento transversal a essas pautas e que, querendo ou não, é um dos maiores movimentos que a gente tem hoje. Então, a gente ter um movimento estudantil organizado, mas ter uma juventude petista organizada. O NEPT, já para finalizar, o NEPT é um extrato muito importante disso. Na nossa gestão foi feito o NEPT, que a gente conseguiu tirar diretrizes importantíssimas ali para que a gestão da Uni, para que os petistas na Uni assim, funcionassem. E a grande pauta da nossa gestão da Uni, para além da educação, era uma reforma política democrática. Era um grande plebiscito. Né? Então, o extrato dessa geração, só para finalizar, o extrato dessas gerações da Uni, ele é um. E a gente está podendo ver isso pelo Brasil hoje. Olhe quantos candidatos nós temos hoje que foram diretores da Uni. Olhe quantos dirigentes partidários hoje foram diretores da Uni. Foi falado do nosso grande Ademário, presidente do PT de Salvador, que está fazendo um trabalho belíssimo, foi gestor da Uni. Né? Nós temos Éden Valadares, que é do PT da Bahia, também fez parte dessa construção de uma geração da Uni. Então, a Uni hoje tem um extrato muito grande, e se você abrir, quando eu abro o meu Instagram, eu fico muito feliz que eu vejo nossos diretores e diretoras da Uni hoje como candidatos e candidatas com chances reais de ganhar, não é só figurantes, nós temos candidaturas reais de ganhar e que pegue essas nossas gestões e que pegue esse nosso extrato do que nós fizemos durante todo esse tempo, né? Então, estou muito feliz de estar participando aqui, agradecer à Fundação Perseu Abramo pelo convite. E, Mirelle, não sei, eu devo ter esquecido 1,5 milhão de coisas de falar, porque é muita coisa para 10 minutos, mas queria agora que você aí chutasse essa bola aí para que a gente pudesse dar continuidade a essa gestão de 2013 a 2015. Tá bom, gente? Obrigado. Marcelo, obrigada. Mas eu vou ter que falar uma coisa antes da Mirelle aqui, só porque as pessoas vão interagindo aqui. Eu estava falando com a turma que estava falando no chat do YouTube, mas a gente tem o chat do webinar também. E vou levantar logo uma bola aqui que o Julian Vicente, que também foi da Uni, está lá levantando a bola, falando que, enfim, esse 2013 que o Marcelo está narrando aí para a gente que estava na Bahia, ele era uma coisa, a gente tinha uma percepção ali, o fato de ser governo lá no Estado, de ter uma relação diferente e de ter decidido partidariamente para a rua. Eu lembro bastante dessa reunião que o Marcelo narrou aí, dessa decisão política de ir para a rua aqui na Bahia, foi realmente muito fundamental para o processo de disputa, né? Foi diferente do que aconteceu no resto do país, muito diferente do que aconteceu em São Paulo, como o Juliano lembrou. Oportunamente eu assumi o Centro Sérgio Buarque de Holanda, a diretoria de memória, nesse momento, exatamente em 2013, no auge das confusões, nós fizemos um encontro patrocinado pela Fundação que juntava gerações, né, que pegou a última geração nossa que tinha sido antes do governo e quem estava vivendo aquele momento do PT não poder hastear uma bandeira na rua. Foi um momento riquíssimo, né, e acho que essa foi uma marca de quem viveu a juventude naquele momento. Mas tem uma outra questão que está aparecendo aqui, que eu quero depois, na saída, que vocês falem um pouco, que é o papel que tem no processo da qualidade da intervenção política nossa no movimento estudantil, a reorganização da juventude do PT. Né? Todo mundo está falando aqui a retomada dos NEPTs, então, objetivamente, a construção da Secretaria Nacional de Juventude foi um processo fundamental para a gente organizar a intervenção do PT no movimento estudantil. E eu acho, Marcelo, porque, embora eu tenha feito uma escuta com a juventude do PT por 4 anos, quando eu estava no Centro Sérgio Buarque de Holanda, a impressão que eu tenho é que a juventude do PT conseguiu se organizar de forma orgânica, única e exclusivamente no movimento estudantil enquanto juventude do PT. Isso não significa que a gente não tinha intervenção de juventudes nos outros movimentos de juventude. A gente teve, em determinado momento, frente de juventude petista em quase tudo que existia de juventude. Nesse momento da construção da conferência, por exemplo, foi bastante rico, né, o processo de organização de petistas jovens que estavam em várias frentes. Mas a gente sabe, e os que vieram antes nos ensinaram isso, e os que vêm depois provam isso, que o movimento estudantil segue sendo uma escola de quadros, né? A Débora fez essa narrativa de como ela aprendeu a cuidar da coisa nacional, entender o nacional. Acho que todo mundo, um pouco, a hora que chega no movimento estudantil, é que se dá conta do que é fazer uma política nacionalizada mesmo.
E esse momento de 2013, para mim, ele foi uma demonstração de como ter uma juventude partidária foi importante, porque, enfim, era um momento em que falar de ser juventude do PT era muito difícil, mas é exatamente isso que o Marcelo falou. De certa forma, todas as frentes de juventude que a gente tinha no movimento estudantil, nas várias forças políticas, encontraram um jeito de continuar dialogando nas universidades, enfim, de apresentar as teses e continuar fazendo um debate sobre qualidade da educação, e etc, etc. Eu imagino, Mirelle, que, enfim, você tenha sido também protagonista nesse processo, né? E acho que na Bahia eu sei que você não estava, porque é de outro carnaval que eu lhe conheço, mas acho que essa percepção é importante, da gente tentar entender, enfim, um pouco como tem sido importante para nós essa organicidade da juventude do PT como força política orgânica de movimento de juventude, enfim, numa crescente aí nesses últimos, infelizmente eu já estou podendo constatar mais de 20 anos de organização de juventude do PT. Mas conte um pouco, Mirelle, como é que foi esse momento aí de vivenciar esse 2013 aí. Claro, claro. Boa noite a todos e todas. Boa noite aí, meus companheiros de debate. E eu queria complementar sua fala, sabe, Luciano? Eu concordo contigo que o movimento estudantil é um espaço mais orgânico da presença da juventude do PT. Não quer dizer que a gente não exista em outros movimentos onde a gente atue, mas posso estar falando erroneamente, mas no movimento estudantil é o espaço que a gente tem basicamente todas as tendências do PT se organizam para disputar a UNE. Todas as tendências do PT organizam suas juventudes para disputar a UNE. Então, a UNE ela é rica da diversidade até do próprio PT, interna do próprio PT. E eu acho que isso traz para a UNE, traz para a juventude do PT dentro da UNE também, muita qualidade dos debates que a gente fez, do que a gente defendeu. E eu acho que em 2013, sim, a gente viveu esses 10 anos anteriores, vamos falar assim, do governo Lula em diante, governo Dilma, a gente concretizou inúmeras coisas nesse período do que foi na minha gestão e do Marcelo, de 2013 e 2015, sabe? Muito do que a gente pôde aprovar nesses anos são debates que vieram os anteriores, desde que você colocou, que o Pops colocou, que a Débora colocou, e o reflexo muito do que a Débora disse, assim, a gente mudou muito a cara da universidade, a gente, nesse período para chegar em 2013, a gente acabou com os vestibulares nas universidades, a gente criou o Exame Nacional do Ensino Médio, então, assim, a gente criou o Enem, uma coisa que a gente deu condições a mais jovens estudantes de qualquer parte prestar a concorrência em uma vaga em uma universidade pública e, posteriormente, também nos programas nas universidades privadas, né? Então, a gente conseguiu fazer com que a universidade não fosse mais só de um centro da capital de um estado, a gente interiorizou, então a gente mudou totalmente a cara da universidade. A gente aprovou as cotas raciais, então acho que a universidade mudou muito nesse período. E isso também fez com que o movimento estudantil mudasse. Assim, a Débora é reflexo disso e muitas outras pessoas foram um pouco disso. E o que eu acho interessante, vendo hoje as gestões da UNE e os petistas na UNE, que o PT é basicamente o único partido que teve a capacidade de, a cada gestão da UNE, renovar os seus quadros políticos. Dificilmente uma tendência do PT repete o mesmo nome para a próxima gestão da UNE. E isso fazia da UNE uma escola de quadros explosiva. A cada 2 anos, nós formávamos dirigentes que iam depois conduzir o partido político. E isso era, para a gente, sem precedentes. E os precedentes estão aí, como o Marcelo disse, candidatos, são direções do partido. E isso eu achava, assim, fantástico, ao mesmo tempo que me achava assustador, né? A gente já chegou na UNE ali em junho, 10 dias depois eu estava no viaduto Santa Teresa, em Belo Horizonte, porque eu sou uma mineirinha, chutando bomba de gás, porque estava acontecendo as grandes manifestações no Brasil. E eu tinha que aprender ali na hora, lidar com tudo, não só o movimento estudantil, mas com o movimento de juventude brasileiro, assim. Mas esse movimento de junho, a gente chamava as jornadas de junho, né?
foi essencial para essa gestão da UNE. A gente passou pelo processo do governo que a gente democratizou vários setores da universidade e, mais importante do que isso, a gente também reafirmou vários direitos sociais de democracia. Então, o povo se sentiu realmente dono ali da rua. E nisso abriu a rua para tudo quanto é tipo de pessoa. Tanto que teve também as suas ondas de black bloc fascistas que a gente não deu conta de controlar, obviamente, mas aquilo tudo foi um pouco reflexo da nossa política dentro do governo, de reafirmar o direito social dos cidadãos. E a gente não tinha medo de que o cidadão reclamasse do nosso governo. A gente estava aberto para aquilo. A gente lidava com aquilo da forma mais democrática possível. E você pode ver os lugares que haviam tensões policiais, eram lugares, prefeituras ou estados governados por não petistas. Então, com essas manifestações, eu acho que na nossa gestão do PT na UNE, a gente conseguiu aprovar o Plano Nacional de Educação, foi fundamental para a gente dizer que o Brasil ia ter uma política institucional de educação para modernizar o país, a indústria, o comércio, a vida das pessoas. E a gente aprovou um Plano Nacional de Educação com 10% do PIB para a educação. A gente aprovou o Fundo Social do Pré-Sal para a educação, os royalties do petróleo para a educação. A gente aprovou a Lei de Meia Entrada no final de 2013, que era um ganho enorme para a juventude brasileira. A gente aprovou o Marco Civil da Internet, que colocava para a gente o desafio do que estava criando na sociedade brasileira essa nova forma de comunicação. O Marco Civil visava trazer esse processo de democrático e de abertura para todos dentro da internet, de certa forma. Então, assim, eu acho que nessa gestão a gente teve muitos avanços, e eles só foram possíveis realmente pela unidade do PT dentro da UNE. E mesmo que nessa gestão de 2013 e 2015 a gente exista tendências do PT no campo majoritário, no campo popular da juventude, conduzido ali pelo Levante Popular, e tinha um campo de oposição, mesmo que a gente se dividisse entre as 3 chapas colocadas na UNE, a gente minimamente tinha um ponto de colisão, de confluência enorme que era no debate educacional. Esse a gente sentava e ia para cima do PCdoB, ia para cima do centrão que também existia dentro da UNE, e a gente tinha muita unidade nisso, muita unidade, muita clareza da importância da educação emancipadora para a sociedade brasileira. E isso eu achava uma das partes mais legais assim, da UNE, assim, ver que a gente podia discordar, mas na hora que chegava nesse ponto a gente tinha a capacidade de sentar e se entender e lutar junto, mesmo estando em lugares separados dentro da UNE. E isso só existia porque a gente era petista. Um dos desafios que a gente tinha, eu acho que continua tendo em toda a gestão, é que nós, petistas que estamos na UNE, somos também direções dentro das nossas tendências ou dentro do próprio PT. Então, o que a gente sofria de vez em quando era como conciliar ser direção do partido e ser do partido que está no governo e ser direção dentro do movimento estudantil, do movimento social. Então, a nossa briga se dava mais ali, porque a gente queria ir para cima, a gente não podia ir tanto para cima, a gente queria fazer tendências que eram majoritárias dentro do PT, dentro da UNE não era totalmente majoritária, então uma tendência que dentro do PT poderia ser menor, dentro da UNE era maior, então a gente tinha que ter jogo de cintura para lidar e conseguir pactuar as coisas. Isso era um desafio enorme e que, por outro lado, era também um benefício enorme, porque você via como o PT tinha abertura para que aqueles jovens ali, muito jovens na UNE, fossem direções do seu partido. Nós estamos falando do PT, o partido mais importante da América Latina, assim, dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro, sabe? Então, isso era uma coisa que fazia a gente, fazia a nossa escola política
muito firme, assim. Dava para a gente aprender o trato político, o trato que nem sempre a gente avança sendo turrão, cabeça dura, nem sempre a gente ganha na lábia, nem sempre a gente ganhava na quantidade. E aí uma das coisas que me deixava feliz era que a juventude do PT tinha uma capacidade muito grande, uma generosidade muito grande, do NPT e em outros fóruns da juventude do PT, conversar e buscar a qualidade do debate. Isso que você falou, sabe, Luciano? A gente conseguia ver propostas que não vinham de quem tinha mais delegados ou não, mas eram propostas que traziam uma qualidade substancial para o nosso debate de educação, de juventude no movimento estudantil, e a gente conseguia fazer com que todas as tendências ou grupos abraçassem aquilo e levassem para onde? Como o Pops colocou, se não fosse essas uniões que a gente tinha capacidade de fazer, muito do debate educacional da Uni não é o que seria hoje, assim. Um debate qualificado, porque o encontro de mulheres estudantes, o encontro de negros estudantes, de LGBT, são pautas fundamentais para os jovens petistas que refletem no debate educacional da Uni. Eu acho que a Uni é essa escola de quadros emocionante. Eu fui parar para ver tudo o que aconteceu em 2013, 2015, eu falei, caramba, foi tudo isso? Não é possível, é muita coisa. Mas você vive intensamente um período de aprender o que é a sociedade brasileira para fora da universidade, e isso foi muito importante nesse período que a gente viveu, e traz para você elementos de saber tratar da política com mais humildade, com mais entendimento de que você precisa do outro, independente se ele é da sua organização política ou não, sabe? Então, eu acho que um dos aprendizados dos jovens petistas na Uni é um pouco disso que eu trouxe, sabe? É muita coisa, mas eu espero ter trazido elementos bons aí para o nosso debate. Certamente, né? Certamente trouxe. Não, eu vou tentar não me alongar muito aqui para a gente passar para essa rodada final, para não ficar aqui 2 horas falando, porque certamente se a gente for esticar o fio de tudo que apareceu, essa live aqui durava mais umas 3 horas, porque é isso, nós estamos juntando aqui os anos do governo Lula e Dilma, os governos do PT, né? O nosso olhar. E são tantas questões, eu acho que essa questão da qualidade da intervenção, ela para nós ela foi inevitável, o amadurecimento dos quadros e da capacidade política, ela foi inevitável, né? Quando a gente pega esse processo de popularização das universidades, na brincadeira a gente dobrou o número de universidades federais, né? E o desespero de fazer o primeiro encontro de cotistas. Eu imagino lá a Débora organizando o que era isso, a primeira vez que a gente conseguiu organizar um debate sobre reparação real na educação brasileira, né? Então, muitas questões que mexeram no Brasil profundo, né? E eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, Mirelle, fizeram todos nós aqui, os que iniciaram no processo, os que vivenciaram cada momento desse processo ao final, entender, enfim, vivenciar na pele o tanto que um governo do Partido dos Trabalhadores mudou mesmo a sociedade brasileira, ou poderia ter mudado mais a sociedade brasileira, digamos assim, mas pelo menos mexeu numa estrutura do Brasil profundo, que foi a mudança real na educação brasileira, sobretudo nas universidades brasileiras. Eu acho que esse debate sobre a reforma universitária, como a gente ia popularizar a universidade para ser justa, essa nossa tradição de intervenção mais ortodoxa mesmo, assim, mais não, né? Porque eu não quero desmerecer quem veio antes, não. Mas eu lembro de um momento, um seminário Pensar o Brasil, que foi uma treta que a gente comeu com o PCdoB no final da greve das universidades, que era que tipo de intervenção política que a gente queria que a Uni apresentasse, né? E foi um movimento que os petistas puxaram nas diversas atuações que tinham nas federações de curso, nas universidades em greve e tal, para conseguir montar um seminário, dizer, olha, a gente quer ouvir o que a intelectualidade está falando sobre, enfim, esse Brasil que a gente precisa mudar. E ao longo desses nossos anos de governo, realmente
diante de tantas contradições, mexer nessa estrutura tão profunda que era a discrepância da educação brasileira, a desegregação que a educação brasileira era antes dos nossos governos e a proposta política que passou a ter realmente de organização de inclusão e de universalização da educação a partir dos nossos governos, e as universidades, sem dúvida, são um melhor exemplo de como e por que é importante mexer nisso, e, enfim, é ótimo poder fazer uma live como essa e a gente ter aqui, enfim, um debate sobre a condição da juventude negra, que apareceu com força nesse processo, né? Assim, Marcela e Débora falando aqui de coisas que foram muito potentes, né? Assim, debate de organização de cotista, debate de enfrentamento à questão da maioridade, da não maioridade da juventude, enfim, do não aumento da maioridade da juventude. Então, acho que essas foram questões muito profundas para nós, que foram sendo acumuladas ao longo dos anos, não eram debates daquele momento, não era uma novidade ali, a questão da redução da maioridade penal não era uma novidade ali, mas ali ganhou uma tinta, como o Marcelo lembrou, muito forte, porque ficou no encalço do debate geral do governo, sobre como iríamos tratar a juventude. Enfim, são muitas questões que ainda estão abertas, né? E eu acho que a volta das questões que eu quero propor a vocês aqui é justamente a gente levantar uma bola para a turma que vai fechar esse ciclo, né? A turma que fecha esse ciclo, que seria de hoje a 8, como a gente diz na Bahia, não será de hoje a 8, que não será no dia 13, será no dia 15. A turma que segue a gente aí no webinar, fica atento, não será na noite do dia 13, a última rodada, será na noite do dia 15. Mas vamos levantar a bola para essa turma, porque, enfim, vivenciamos isso aí, fomos nós, a juventude aqui, os dirigentes da Uni, nos governos e outros tantos que vocês foram falando aí, esse momento de reorganização de juventude do PT, esse momento de popularização da universidade brasileira, esse momento de conflitos sobre organizações de massa, porque eu acho que a gente vivenciou isso na pele em 2013, né? Se vai para a rua, se não vai para a rua, como vai, se põe bandeira, que bandeira põe, enfim. Esse conflito sobre como organizar a luta de massas, né? Então, assim, tem várias. Eu vou sugerir que vocês deem uma corrida depois, enquanto um fala, o outro vai falando aí, nos comentários, porque a turma realmente a turma vivenciou, inclusive polêmicas bem pontuais aqui sobre por que a gente não pautou a questão da inclusão digital com mais força, né? Acho que o Leandro levantou isso aqui, enfim. Não vou conseguir falar de todo mundo que interagiu aqui, mas a turma de Maricá entrou uma galera aqui no webinar que eu vi, então PT de Maricá presente aqui, enfim. O Pedro Paulo, que estava aí, o Anderson Lima, Fernando Nolasco, acho que o Julian, que teve aí, já fez o comentário, já falei dele aqui, mas era uma boa vocês darem uma corrida ali nos comentários, porque é um pouco essa questão que está sendo colocada aqui, né? Enfim, vivemos isso, acumulamos esse momento super, né? A primavera brasileira, para a gente poder dizer assim, quando floresceu, quando a primavera deu certo, ceifaram um pouquinho o nosso sonho. Então, também um momento da gente levantar a bola aí para a turma da semana que vem, responder, mas falando um pouco das perspectivas aí de cada um, enfim, vivenciamos isso e nos encontramos diante de uma conjuntura onde esses sonhos viraram maquiagem borrada na chuva, né? Gelo sendo enxugado no sol, né? O que a gente assiste hoje é um desmonte objetivo dessa ideia de organização da universidade que foi proposta pelo nosso governo, a retaliação direta nas políticas de inclusão. Nem vou falar sobre tudo que foi desconstruído por esse governo, senão nós vamos ficar aqui durante horas, mas acho que uma coisa que a Mirelle levantou aí a bola, que pelo menos para mim, essa semana bateu com muita força, a história do pré-sal, né? Acho que uma grande questão colocada para o Brasil foi a ideia da gente poder investir a riqueza do pré-sal na educação brasileira. A votação sobre os royalties do pré-sal foi uma vitória milenar, secular no Brasil, e a gente, enfim, está vendo a Petrobras sendo fatiada aos poucos aí, e o pré-sal sendo, enfim, desprestigiado completamente em pesquisa, em investimento e evidente na divisão de riquezas. Só para falar do que está nessa semana, né? Mas um pouco assim, vamos fazer essa rodada de ouvir um pouco
essa ideia de amanhã, né? O que virá para nós nesse futuro? E que a gente espera um pouco disso aí. Rafa, você pode ser o primeiro para a gente fazer a ordem? Pode ser assim? Então vamos lá. Eu sou da moda antiga. É quanto tempo? Vamos tentar uns 3, 5 minutinhos para não perder o costume da Uni também, né? Bem, para falar das perspectivas e a partir da minha experiência na juventude, com a fala da Débora, que eu fui perceber que na gestão dela eu também estava acompanhando isso na Secretaria Nacional de Juventude do PT. E a minha formação na juventude, o meu período de uni e militância na juventude como um todo, né, de organização da juventude, parte muito de uma perspectiva que eu falei, que eu militava por isso, debatia muito, inclusive em fóruns internacionais, eu encontrava com a juventude do PSUV, do Mais da Bolívia, e eu falava, a gente precisa construir estruturas para além das vitórias eleitorais, porque nós estamos ganhando eleições, uma hora nós vamos perder essas eleições e as estruturas ficam. Então, eu parto dessa fala para, na conjuntura que nós vivemos, na dureza que nós vivemos aos ataques aos direitos sociais como um todo, desde os recursos para a educação, desde da reforma trabalhista, da reforma administrativa que vai atacar os servidores públicos. Para a gente enfrentar essa conjuntura como um todo, a gente precisa sair de uma armadilha que o PT entrou alguns anos atrás, que é balizar a sua tática e sua estratégia somente para as eleições. Nós precisamos ir bem além disso nesse momento. O PT tem que ser uma ferramenta de luta social contínua, não só nos períodos eleitorais. Nós temos que balizar nossas organizações políticas de base para continuamente estar fazendo luta e enfrentamento a tudo que está acontecendo conosco agora. Então, para mim, o cenário que se desenha, a gente precisa reinventar boa parte do que foi a juventude do PT, inclusive que eu fiz parte, para adequar justamente o partido para esse momento de luta, né, de dureza, de firmeza que a gente vai enfrentar. E, para mim, ainda é a ideia de construir uma juventude de massas, uma organização política que enfrente, que dialogue diretamente com a juventude. Hoje, o principal espaço de entrada das pessoas não é nem o PT. A maioria entra pelas correntes. A gente perdeu isso como forma das pessoas procurarem o PT. Né? As pessoas entram no PT, os jovens entram no PT pelas correntes. A gente precisa voltar o partido encantar para as pessoas entrarem, participarem, para além das correntes. Né? Nós não somos uma frente eleitoral, nós somos um partido político, socialista, democrático de massas. E por isso nós temos que organizar nossa juventude mais do que nunca hoje para resistir e contra-atacar contra o que está acontecendo no Brasil atualmente. Então, na minha perspectiva desse cenário, o partido precisa, por exemplo, o debate da inclusão digital e desses outros temas, a nossa comunicação, ela enfim, há muito o que fazer e há muito em que a juventude pode contribuir de maneira significativa para o enfrentamento desse momento. Então, eu acho que mais do que nunca a gente passar por um processo de transformação tática do PT mesmo. Disputar a eleição é importante, é fundamental, mas para fazer a resistência dos anos que estão se desenhando no futuro, a gente precisa se tornar uma ferramenta política, organizada e de massas para resistir e lutar em todos os períodos, não só nas eleições. É isso. Massa, Pops. Debrinha. Eu vou organizar Debrão, no caso, né? Debrinha. O Pops era o secretário quando eu era secretária, quando eu era da executiva da Uni, e é importante lembrar, o Pops, que foi da sua gestão que a gente organizou o primeiro congresso da juventude do PT. Então a turma que chega agora na juventude do PT, acho que sempre foi assim, mas a gente já foi um setorial reduzido a encontro com um coletivo de 10, com todas as limitações que um
que o setorial tem, e a gente, com muita unidade na juventude do PT, conseguiu disputar nas nossas correntes. Eu acho que isso foi mais importante, porque a boa parte das correntes não acreditavam que a gente precisava ter uma instância de direção do PT, ou que a gente precisava ter um congresso para deliberar sobre a nossa forma de organização, e a juventude e os dirigentes daquele período optaram e conseguiram construir unidade e síntese política para pautar suas correntes, para disputar internamente, construir o Congresso da Juventude do PT, e acho que a primeira gestão, as outras, enfim, não tenho muita condição de opinar, mas a primeira gestão pós-Congresso da Juventude do PT, que cumpriu um papel muito importante nesse sentido de organização da juventude do PT, seja no movimento estudantil, que foi muito importante, né, por tudo que o próprio Marcelo, a Mirelle apontaram aqui, enfim, o relato que eu trouxe, mas do ponto de vista de pensar a atuação da juventude do PT para além dos espaços do movimento estudantil, né? Então, acho que ter essa capacidade de olhar esses dois espaços é fundamental. Eu sempre fico preocupada de parecer a tia velha, quando a gente está falando sobre perspectiva, porque eu sempre vou achar que na minha época era mais legal. Daquela época eu não achava, mas hoje eu acho que na minha época era mais legal. E certamente não é só uma coisa de impressão, de saudosismo e de, enfim, de uma nova leitura do que foi aquele momento, assim. Então, eu sempre fico com medo de olhar para frente com esse saudosismo que talvez não ajude tanto, mas eu acho que a gente tem uma capacidade de mobilização e de organização que ela é subutilizada, né? E eu fiz parte também dos delegados que votaram dos delegados do PT que votaram pela cota étnico-racial na composição das direções, e talvez hoje eu votaria de outra forma, não contra a cota étnico-racial na composição das direções, mas votaria de outra forma nessa resolução, porque eu acho que hoje eu tenho essa sensação, que talvez não seja só isso na prática, mas seja mais complexo do que isso, mas eu tenho a sensação de que os nossos melhores quadros da juventude do PT, ao invés de estarem organizando a juventude do PT, acabam sendo consumidos pela direção partidária. Talvez essa demanda por uma juventude de massa, né, por essa cara pública que o Pops fala e que, de alguma forma, eu tenho bastante acordo, fica, talvez, não limitada, mas dificultada pelas tarefas que os nossos melhores quadros da juventude vão assumindo. Que é bom também, né? É importante, que a reflexão que a gente fazia naquele momento era o seguinte: o PT é uma direção velha e precisa ter um olhar dos jovens sobre as grandes pautas, sobre os grandes temas, e precisa mesmo, não é aí que está a contradição. De fato, nós precisamos ter jovens opinando sobre os rumos, sobre a tática política, sobre sobre as grandes decisões do nosso partido. Mas isso, hoje, na minha humilde avaliação, de quem não está vivenciando a juventude do PT, mas de quem sente muita falta de ver a juventude elaborando sobre a própria juventude, me parece que talvez a gente precisava refletir sobre isso, né? Com a ajuda da juventude, óbvio, para não querer determinar como as pessoas vão se organizar naquele seu tempo, mas refletir de que forma que a gente pode aliar essas duas coisas, né? Ter a juventude pensando a juventude, mas também pensando o conjunto da direção partidária. Eu acho que talvez isso esteja fazendo um pouco de falta para a gente. Maravilha, Débora. Várias questões boas. Marcelo, várias boas bolas. Microfone de novo. Eu gostei da fala de Débora quando ela disse que a gente não tenta parecer a tia velha, né? De que na minha época era mais legal e tal, mas o saudosismo é muito grande, né? E tudo que a gente viveu tão intensamente, a gente mergulhou, né? A nossa vida durante aqueles 2 anos de gestão da Uni foram a gestão da Uni, né? Vivendo coisas paralelas, mas o central era isso, né? Então, eu acho que esse saudosismo eu acho muito interessante. Eu tenho um grande prazer em dizer que o meu pai na política é o Emiliano José, que foi deputado federal, deputado estadual, vereador em Salvador.
E uma certa vez eu tinha acabado de chegar, estava chegando assim na militância, e numa reunião com ele, uma pessoa virou e disse assim, eu também já tinha dito isso outras vezes, fez assim, bom era na época da ditadura, que ali a gente dava para fazer manifestações grandes, que as pessoas eram mais estudadas, que as pessoas eram mais ligadas. Ele pegou e disse, nunca mais repita isso na sua vida. O que foi a ditadura não foi brincadeira. E não era fácil reunir as pessoas, não era fácil fazer manifestação. Era muito difícil você entrar numa sala, convocar os estudantes saírem para a rua. Isso é o que os livros de história contam. Mas a realidade era outra. E hoje a gente vive, e a gente dizia que a gente não conseguia reunir milhões e milhões de pessoas nas ruas, ou milhares de pessoas, porque a gente não tinha um inimigo comum. Porque a gente via que as dificuldades estavam em várias frentes diferentes. E não é verdade. Hoje nós temos um inimigo em comum. Hoje nós temos a extrema-direita, nós temos o fascismo no Brasil, e a gente ainda tem essa dificuldade das pessoas irem para as ruas. Não é fácil a gente que entra numa sala de aula e faz aquela fala inflamada e as pessoas, beleza, podem ir embora porque agora eu quero assistir minha aula. As coisas não mudaram muito. Vamos ver que no livro de história daqui a 20 anos vai mostrar que havia grandes mobilizações, etc, etc, e as pessoas vão olhar para hoje como a gente olha lá para os tempos das grandes manifestações que tiveram na época da ditadura. Eu acho que os desafios são muito grandes. Os desafios que nós temos é de defesa da democracia, em primeiro lugar. Em defesa do nosso legado. Eu acho que o grande desafio é você fazer, porque a UNE também serve como um instrumento de levar o conhecimento para o estudante. Que o conhecimento não está somente nos professores. E o conhecimento está naquela passagem em sala, está naquela conversa com o aluno. Nós precisamos fazer a passagem em sala de forma mais contundente. Nós temos pautas hoje muito grandes. Nós temos a pauta da Xerox na universidade, mas também temos a pauta do corte na educação. Então, os grandes desafios postos para essa geração hoje, para o que vem na frente, ela é muito grande, como todas as gerações foram. Eu acho que não existe pauta maior ou menor, existe a pauta do momento. E a pauta do momento é a derrubada do fascismo. A pauta do momento é a gente conseguir virar a partir do final desse ano, do ano que vem, essas pesquisas que mostram que o fascismo tem conseguido crescer no Brasil. Que as pessoas têm se identificado com esse presidente que está aí. Então, as pautas elas são muito grandes. Popes falou que ele tinha conversas com organizações políticas de outros países. Eu tive o prazer de conversar com os IUs lá na Alemanha. A gente fez um intercâmbio da juventude do PT entre 4 e 5 dias lá na Alemanha. E foi no período que anterior a ser um impeachment, nós fomos lá denunciar o impeachment, a tentativa de impeachment que estavam fazendo, que conseguiram fazer, e os deputados mais antigos lá do PSD, do Partido Social Democrata Alemão, ele dizia, o nosso partido tem mais de 100 anos, nós já passamos por isso que vocês estão passando. O que vocês não podem deixar é a peteca cair, o que vocês não podem deixar é o brio cair, porque a gente lutou para hoje ser um grande partido, mas a gente já passou por isso, a gente já entrou na clandestinidade, a gente já foi minúsculo, a gente já não participou de governo, a gente já não teve parlamentar, e hoje nós estamos no arco de aliança aqui da Merkel. Então, agora eles falaram, não é para ter tranquilidade, sentar na cadeira porque vai voltar no colo, é com muita luta. Como o Popes falou, a gente precisa organizar as lutas. E quem está no movimento estudantil, quem está na UNE, tem um grande papel hoje, que é organizar essa juventude universitária, né? Organizar essa juventude que muitas vezes tem um namoro ali com esse governo, porque tem vendido essa pauta do empreendedorismo, tem vendido essa pauta de que você pode aplicar na bolsa que você vai ficar rico, essa coisa toda, e a gente precisa encantar para outro lado, dizer que a verdade não é essa, certo? E para finalizar, eu só quero falar 2 coisinhas. Eu não mencionei que a juventude do PT era somente um movimento estudantil. Eu disse que a juventude do PT ela tem tido o grande movimento da juventude do PT tem sido o movimento estudantil, mas a juventude do PT ela nunca saiu, o PT nunca saiu das suas outras frentes, e que eu falei do que aconteceu na Bahia, mas na minha fala eu também disse, não vou recriminar
o que ninguém fez nos outros estados, porque só sabe quem passou em 2013 e quem viveu. Então, não ter levantado bandeira não foi acovardamento, não ter vestido camisa não foi assim acovardamento. A gente precisou ir para a rua, e também quem não foi para a rua temendo sua vida também não foi acovardamento. Então, cada um que viveu aquele momento sabe o momento que passou, certo? Então, eu queria agradecer a todos e todas, e os desafios estão aí postos. Como Débora falou, os tios estão aqui, né, Débora? Os tios estão aqui para ajudar no que for preciso, certo? Lu, obrigado. A todos vocês, obrigado. E a Fundação Perseu Abrão, mais uma vez, obrigado. Massa. Mirelle. Oi. Eu queria começar a dizer assim, eu tenho até um certo saudosismo, né, dessa época que a gente viveu. Mas meu saudosismo não é só para mim, assim, sabe? Eu não desejo ele assim para ninguém. Eu acho que os novos petistas que estão na Uni têm que criar o saudosismo deles, sabe? Porque eu espero que o que a gente enfrentou não seja o que eles enfrentem. Eu torço para que eles enfrentem coisas que já avançaram daquilo que eu estava defendendo, mas que, infelizmente, por conta de um golpe, eles vão ter que defender o não retrocesso do que a gente conquistou, do que a gente defendeu. Eu queria estar agora debatendo, assim, brigando para onde os 10% do PIB iria. Queria estar brigando com o setor privado para falar que o dinheiro vai mais para a educação pública do que para o privado. Mas hoje a galera está brigando para dizer que o pessoal tem que ser nosso, a Petrobras tem que ser nossa. Então a galera tem uma briga enorme pela frente, essa galera nova que está conduzindo a gestão da Uni atualmente. E uma das coisas também que eu queria colocar interessante, assim, da capacidade da juventude do PT na Uni, que logo depois do término da nossa gestão em 2015, teve mais uma gestão, mas na sequência, a juventude do PT conseguiu mais uma vez se unir e, de certa forma, alinhar o campo democrático popular em um único campo, que hoje é o campo majoritário da Uni. Hoje a Uni voltou a ter o campo de oposição, o campo majoritário, porque nós conseguimos fazer parte e conduzir um processo de que a gente precisava se unir, porque nós temos agora um outro inimigo comum, que nós não temos mais essa divisão necessária desse campo popular e o campo majoritário, e isso foi muito por conta da juventude do PT nesse processo da Uni, assim. Porque a gente estava presente nessas duas chapas, e nós conseguimos hoje conduzir para uma chapa só, então está todo mundo junto e misturado. E aí, o que eu acho que fica de desafio também para... Eu não vou falar para as próximas gestões, sabe? Para os próximos petistas, os jovens petistas. Não porque a gente é tiozão ou tiazona, já foi aí da Uni e tal, mas eu acho que os próximos desafios são para nós também, sabe? A turma que está na gestão da Uni está fazendo uma briga dos estudantes. E eu acho que nós, que já saímos da gestão da Uni, nós temos que fazer outras brigas nos espaços que a gente está. A Débora citou a Aninha Pimentel, diretora de mulheres da Uni, que é minha conterrânea, de Juiz de Fora, de lá que eu venho também. Eu sempre brinquei com a Aninha Pimentel, ela foi diretora de mulheres da Uni, e ela falava, vai, Mirelle, agora é com vocês, não sei o que. Eu falei, não, Aninha, eu quero, você continua, você tem que ser professora, e ela se tornou uma professora universitária, e eu falei, Aninha, eu quero te ver reitora. E é esse, o nosso desafio é para qualquer espaço que a gente esteja. A nossa luta vai mudar, as pessoas que a gente vai se relacionar vai mudar, mas aquilo que a gente começou no movimento estudantil vai se manter esse processo que a gente lutou durante o movimento estudantil, dos direitos das mulheres, dos negros e negras, aonde quer que a gente esteja. Então, eu acho que o desafio para o próximo período é totalmente coletivo, nem só dos jovens, nem dos não tão jovens, é de todos e todas as petistas. Eu acho que o Pops colocou esse ponto de estar nos movimentos sociais, mas eu, particularmente, acho que o processo eleitoral desse ano é fundamental.
eu acho que nós estamos vivendo um período de que a política institucional está destruindo o Brasil, destruindo, e nós não podemos ficar fora desse processo que se vem agora. Assim. O processo de eleições de vereadores e vereadoras nesse próximo período é a medida, é o termômetro para a gente começar a entender a derrocada do Bolsonaro no próximo período. Porque nós não podemos ter, nesse momento agora, uma eleição que tenha os vereadores da bala, Bíblia e do boi sendo eleitos. Nós não podemos ter nessa eleição esses caras que vão continuar pactuando com essa política fascista, misógina, racista, homofóbica. Então, a disputa institucional está muito em jogo na pauta. E porque esses caras que não têm movimento nenhum estão acabando com o nosso país, porque tem um deputado, porque tem um vereador, porque tem um prefeito. Então, acho que a gente tem que ir para cima com tudo e tentar eleger os vereadores, as vereadoras, os prefeitos de esquerda, porque esse jogo ainda vai ter uma guerra nos próximos 2 anos. Eu acho que a gente tem que ir para cima. Obrigada pelo convite, viu, Fundação? Meus amigos todos que participaram do debate, Luciana, obrigada, viu? Eu que agradeço vocês. Eu vou chegar nos finalmente aqui fazendo algumas considerações. A primeira é que a gente falou de saudosismo aqui, e eu aprendi uma coisa com a Regina Novaes que eu não vou esquecer nunca na vida, porque eu acho que esse é um sentimento que carrega todo mundo que fez movimentos antigos. A gente diz, nossa geração, a geração tem saudade, e acho que um pouco desse ciclo tem a ver com isso também. A gente aprende 2 coisas importantes no movimento antigo. Em outras palavras, de outras formas, vai melhorando, mas a gente entende que a juventude é aquele momento revolucionário da vida de qualquer ser humano. E quando a gente está em atividade política, como a gente se dispôs a fazer, a turma que está nos assistindo aqui, um bocado de gente, aliás, mandar um beijo para o Herbert, meu secretário de formação política, que também foi do movimento estudantil, está nos assistindo, fazendo esse comentário ali, aonde somos nós, nossa força, nossa voz, a turma que está no webinar aqui, falando também sobre o seu momento, todo mundo que foi gestão de alguma instância de movimento estudantil descobre naquele momento um mundo, né? E descobre o mundo, na verdade. Isso que a gente estava dizendo, de tomar essa dimensão sobre a política, sobre o que está acontecendo, sobre como funcionam as engrenagens sociais que vão, enfim, moendo gente e a gente se vendo ali naquele meio. Então, o movimento estudantil é sempre essa escola boa, né? Então, é natural que a gente tenha esse saudosismo, em que pese, bom, nós estamos falando de um momento ultra privilegiado aqui nessa sala, nesse momento da história, né? Aqui está a juventude que vivenciou os anos dourados do Brasil, né? Então, acho que se a gente pode falar, se tem alguém com direito de ter saudosismo da geração aqui, somos nós, porque os nossos grandes dilemas eram os dilemas de um governo de esquerda, e eu acho que nós estamos num cenário muito pior hoje em dia. Acho que o Pops tem toda a razão no que ele falou aí, e todos foram falando na frente também tem muita razão. A gente tem que ter essa capacidade de compreender como o PT precisa se organizar nas diferentes frentes e ir avançando, mas também eu quero registrar que nós somos uma geração que viu muita coisa boa acontecendo, né? Esse processo dos governos influenciou, e esse processo de organização partidária influenciou muito no que é o PT hoje. Eu sou muito orgulhosa de fazer parte de um partido que tem a perspectiva de organização paritária entre homens e mulheres. Isso é uma conquista nossa. Eu também fiz esse voto, talvez a vírgula hoje também quisesse discutir melhor, Débora, mas eu também dei esse voto na composição das cotas raciais e das juventudes na direção partidária. Eu acho que em nenhum momento o PT perdeu com isso. Acho que nós temos um compromisso histórico de fazer uma correção nessa besteira que virou jargão da turma dizer agora que nós estamos em debates identitários. Isso é uma bobagem muito grande. O nosso debate, e nós somos pioneiros numa coisa fundamental, que é introduzir o debate sobre feminismo e enfrentamento ao racismo de forma classista para a juventude brasileira, né? Eu acho que isso é uma marca do momento histórico que a gente viveu. Então, tem muita gente hoje em dia fazendo um revisionismo tolo do que é esse avanço importante para a construção do PT e das entidades. Falo isso porque eu vivenciei o momento de entrar no movimento estudantil e ser a única diretora mulher de uma entidade,
como a Ana estava dizendo aqui, que na gestão dela ela abriu mão de ser diretora de mulheres, porque como era a única mulher, ela não podia ficar reduzida à pauta. Era uma compreensão daquele momento. Eu fui diretora de extensão universitária na minha primeira gestão da OEE e eu era literalmente a única mulher em 25 pessoas. Né? Foi melhorando depois, a segunda gestão teve mais. A minha gestão de juventude foi a primeira que a gente de mulheres, né? E nem era paridade. Então, ver isso avançar também é importante. E o Marcelo está corretíssimo. Né? Tem um saldo positivo que a gente não pode ignorar. A quantidade de candidaturas jovens que a gente conseguiu organizar pelo PT esse ano é uma vitória política muito grande, sobretudo por essa conjuntura que a gente viveu, né? Ter juventude se reverenciando no PT, ter novas juventudes se organizando no bojo do PT, enfim, é sempre muito importante a gente ver que, enfim, o PT continua sendo um ambiente propício, né? E precisa ser cada vez mais, mas um ambiente propício para a juventude se compreender como parte da classe, como parte dos trabalhadores e das trabalhadoras, e como parte de um processo de construção de um debate político mais profundo, de uma disputa da sociedade, que bem lembrou o Julian aqui no chat, também nos debates com a gente. É o momento de enfrentar a disruptura necessária, né? E a gente só vai conseguir fazer isso se conseguir aprofundar os debates, as organizações, enfim, e tudo que vem pela frente de desafio por aí. Então, eu queria, diante de toda essa confusão, dizer que é a semana que vem que essas respostas começam a ser melhor desenhadas. Né? O Francisco estava pedindo para a gente falar um pouco da pauta da Uni nesse momento, mas é a semana que vem, com a turma que vem aí falar no dia 15. Acho que eu mesma vou estar aqui para entender o que essa galera está pensando agora, como é que esse pensamento está sendo desenrolado aí para a turma, né? E aí, voltando ao que eu estava querendo dizer da Regina Novaes, a gente viveu momentos muito dourados ali no nosso processo de juventude, e acho que é bastante importante que a Fundação Perseu Abramo esteja realizando esse ciclo e registrando esse conjunto de opiniões na memória da nossa juventude, da nossa trajetória política no movimento estudantil. É muito importante para a história da democracia brasileira. Eu gosto de botar esse spin, essas tintas assim, porque isso, é o maior partido de esquerda da América Latina, é responsabilidade nossa esse tamanho também, né? Então, agradecer a Fundação aí na pessoa do nosso presidente, a Luiz Mercadante, do Lindbergh Farias, que é o diretor, não por acaso, dessa diretoria de formação política, ao companheiro Márcio Jardim, também diretor da Fundação Perseu Abramo, um grande beijo por impulsionar um abraço e gratidão de todos nós por impulsionar esse processo aqui. O Julian, que ajuda a gente a organizar aí os debates também, que ajudou a achar cada um de nós nesses buracos que a gente vive hoje, aí todo mundo trabalhando com alguma coisa diferente, né? Porque é isso, é um ciclo, vários companheiros e companheiras passaram por aqui, de lugares diferentes, de experiências diferentes, e espero que a gente continue se encontrando para falar das coisas boas e sempre com a capacidade crítica de fazer um balanço sobre como é importante ser jovem petista e lutar nos movimentos sociais, sobretudo no movimento estudantil. E obrigada, União Nacional dos Estudantes, por nos provocar, né? Porque, afinal de contas, a Uni somos nós ainda. Nos próximos 50 anos, acho que nós vamos estar aqui para falar isso, com certeza. Agradecer a todos e todas que nos assistiram e todos que nos assistiram até agora. Um grande abraço, uma boa sorte para cada um e cada uma de vocês. Que nos próximos 45 dias a gente dê uma resposta eleitoral fuderosa nesses bolsominions, sem medo de ser feliz. E vamos à luta, porque o PT está aí para a gente construir, e a sociedade está aí também para a gente reconstruir de forma a garantir direito para os trabalhadores e as trabalhadoras, o socialismo e uma sociedade melhor para todo mundo. Beijão, boa noite, obrigada, Serginho, também, que fez a nossa ação técnica aqui. Valeu, muito obrigada. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras!